Porque, Vaga, pelo contexto da partida, o Inter foi aquele time, mais uma vez, que não se contentou com a derrota. Foi atrás do resultado. Eu acho que o resultado acabou sendo justo, tá? Porque o Inter fez um primeiro tempo bom e não fez um segundo tempo igual. Né? Não conseguiu repetir o segundo tempo. O Ramon Dias organizou melhor o Corinthians na segunda etapa. O jogo começa praticamente 1-0, né? num erro individual do Gabriel Carvalho. Mas depois o Inter retoma as rédeas do jogo e repete o bom futebol dos últimos jogos. Né? O Inter jogou bem depois do gol sofrido, não deixou o Corinthians jogar. O Corinthians só teve um contra-ataque com o Yuri Alberto, que ele chuta no poste. E aí o segundo tempo é diferente. O segundo tempo o Ramon Dias arruma a casa, o Roger demora para entender as modificações, o time dentro de campo não responde, e aí o Corinthians, com justiça, chega ao gol e chega num pênalti, né? Que foi pênalti, é verdade, mas teve mais volume de jogo, teve um gol anulado por um detalhe, né, de impedimento, e aí luta até o fim o Inter para buscar um empate, um pontinho precioso que mantém a invencibilidade e que mantém principalmente a confiança. Eu só queria destacar, Munari, que assim, foi um empate 2-2 contra um time que está na zona de rebaixamento, mas que deu a vida. O Corinthians jogou, sem dúvida alguma, uma das melhores partidas desse Campeonato Brasileiro. O Yuri Alberto jogou demais contra o Inter. E mesmo assim, o Corinthians não ganhou, o Inter sai com um ponto importante e ingressa no G6 do Campeonato Brasileiro com essa invencibilidade que eu falei de 9 jogos. Eu acho que esse final do Vaguinha o futebol tem muito isso de fase, né? A fase do Inter, em termos nos últimos jogos, é boa, né? E às vezes tu consegue um resultado mesmo sem jogar bem, porque o Inter no segundo tempo não jogou bem. O primeiro tempo, o Inter tem esse fator, o Inter tem muito de positivo, que é um time que sabe reagir bem nos momentos difíceis. Começa o jogo 1-0 Corinthians. Começo do jogo, já sai o gol do Yuri Alberto. O Inter vai lá, coloca a bola no chão, vai para cima do Corinthians, usa muito bem os lados do campo, que esse esquema que o Ramon tem usado, um 4-4-2 em losango, ele tem como fragilidade os lados do campo. O Flamengo tinha usado isso muito na quarta-feira, na Copa do Brasil. A gente falou que na sexta que era um caminho para o Inter e foi. O Inter dominou o primeiro tempo, empatou o jogo. No segundo, o Ramon Dias muda o time. Ele sem mexer peças, mas ele muda para um 4-2-3-1, ele abre o Yuri Alberto na esquerda, ele usa o Carrijo peruano pelo lado direito e deixa o Depay como centroavante. E o Corinthians, usando melhor os lados do campo, passa a dominar o Inter. Faz o gol, tem o gol anulado do Yuri Alberto ali por centímetros, né, da interferência do VAR e tal, linhas e aquela coisa toda. Faz o gol depois, né, no pênalti. E perde depois de ganhar o jogo várias vezes. Sim, aí o segundo tempo é do Corinthians. Só que a reação do Inter é o quê? Mesmo sem estar jogando bem, e não estava jogando bem, o Roger vai pro tudo ou nada, coloca primeiro o Matias, depois o Alarfe com 2 centroavantes, fica o Alan Patrick como volante, o Inter vai para um 4-1-3-2, tendo o Bruno Henrique como volante e o Alan Patrick já à frente dele, né? O Alan Patrick vira o segundo volante, o meia, enfim, nesse sistema. E aí o Inter consegue chegar ao empate, né, na base do abafa, mas de um time que não desistiu, né? Mas assim, taticamente o Corinthians foi melhor, né? O segundo tempo do Corinthians foi melhor. O Roger ele demorou para entender ou esperou que o time fosse conseguir sair das situações que o Ramon impôs no segundo tempo. E aí tem uma coisa negativa que é o seguinte: a reposição defensiva do Inter com o Cleiton Sampaio é bem menos do que o Inter precisa. Eu sei que é só o segundo jogo, eu sei que ele não jogava desde maio, mas foi um segundo jogo ruim dele, né? Não foi um bom jogo. O Rômulo é muito menos que o Fernando. Aí a gente vai falar depois sobre o Thiago Maia, que o Inter perde para o Grenal também. Perdeu o primeiro volante, que é um jogador muito acima da média, o Fernando. Entra o Rômulo, cai muito. Na defesa, não tem o Mercado. Nem o Rogel, que já é menos que o Mercado. O Sampaio é muito menos que o Rogel. Então, assim, são ajustes que o Roger vai ter que fazer aí. Acho que o Roger espera muito a volta do Rogel para a zaga, porque realmente o Sampaio está deixando a desejar. Futebol é muito... Como ele funciona em cima das narrativas, né? Um amigo meu do Inter disse: tu vai te impressionar com o Sampaio. Não, as informações que eu tive de bastidor nessa linha de que é um zagueiro que tinha todas as valências, um zagueiro rápido e tal. E, enfim, muito tempo sem jogar, mas ele é abaixo do que o Inter precisa para a zaga. Hoje, né? A gente tem que fazer isso, mas é incrível. Eu tenho uma coisa no futebol, depois a gente vai falar do Grêmio, imagino eu também. Imagino que o programa também tenha colocado o Grêmio na discussão. Vamos falar. Tá corintiana a produção? Não, é que o Corinthians, esse Corinthians, que para mim saiu do jogo com um sabor amargo do empate, amargo, porque poderia ter matado o jogo fácil no segundo tempo,
Olha aí, ó, chances e chances para matar o jogo. É verdade que o Inter, depois do gol no primeiro tempo lá, que foi bem cedinho, o Inter conseguiu pressionar, poderia ter feito o gol não só naquela xiripa do gol, mas antes com o Alan Patrick, eu acho que chuta e a bola bate no zagueiro perto do gol. Agora, o Corinthians dói, e o Corinthians está na zona de rebaixamento do campeonato. E o Inter era continua sendo um dos times que melhor está jogando nesse momento no Brasil. Então, como é? O Grêmio enfrentou o Fortaleza bem e ganhou com naturalidade do Fortaleza em Porto Alegre. O Campeonato Brasileiro é terrivelmente difícil. É um terror de... Vaguinha, nada é mais difícil do que o Campeonato Brasileiro. Mas a condição do Corinthians, a posição do Corinthians na tabela não condiz com o rendimento do time. Mas é que sempre é assim, Vaguinha. A gente sempre diz isso, é que o Corinthians demorou. O Corinthians demorou para reagir. Mas então tu vai dizer que Demorou. o Grêmio também. Sim, Não, o Grêmio também. E o Grêmio, há 2 rodadas atrás, estava jogando nada. O Grêmio reagiu e saiu da zona de rebaixamento, regrediu um pouco e agora conquistou uma vitória importante que eu acho que livra. Mas tu pega, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians, por exemplo, das Copas, né? Não, aí tem isso, né? Tem que é a outra relação. Só que esse time do Corinthians que jogou contra o Inter, se ele faz o jogo... Primeiro, diferente um pouco do Vaguinha, que achou justo o resultado. Não achei justo o resultado, tá? Para mim, o Corinthians merecia ter ganho exatamente pela mudança de postura no segundo tempo. O treinador vai, entende o que está acontecendo, pega os pontos negativos do Inter, entrega a bola para os que tem que jogar, tira a bola dos que não tem que jogar e pressiona o Inter. E entra, né? Mas, hein, Vaguinha? A gente não tinha visto ainda um time entrar fortemente dentro da área do Inter. Nós não tínhamos visto. O Corinthians deu a vida, cara. O Corinthians sei. jogou Copa do Mundo contra o Inter. Sei, a vida. Até porque precisa, né, Vaguinha? Mas aí eu acho que também tem a ver com as peças. O Porque se tem Corinthians, o Corinthians corre sério risco de rebaixamento. Sério risco. O Corinthians tem um jogo-chave na próxima rodada, que é o Atlético Paranaense em casa. Que também está nessa situação. Que aí. é outro. Depois nós vamos falar da tabela, Isso, né? vamos falar da tabela. Então muda o Porque foco, não, só pelo porque amor de Deus, Tá, galera. só pra Para fechar, concluir Moraes, sobre o vamos lá. Corinthians, porque depois do Atlético Paranaense, o Corinthians tem o clássico com o Palmeiras e vai a Salvador pegar o Vitória que tá nessa briga, o jogo fora. Então, assim, é fundamental ganhar do Atlético Paranaense. Se vocês vissem o jogo do Vitória contra o Atlético, porque você sabe, o meu filho tá e eu tô muito na frente da TV, né? Se vocês vissem o jogo do Vitória com o Atlético Mineiro, tu viu? Eu vi só os lances, eu tava vendo Atlético Paranaense e Botafogo. Que loucura! Eles estavam perdendo 2-0 fora de casa, eles empataram e não ganharam o jogo por um crime. Bom, a gente vai falar um pouco mais na sequência sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Deixa eu aproveitar para trazer também os nossos telespectadores que estão acompanhando aqui também, a nossa gloriosa audiência. Muito obrigada pela sua companhia. Por favor, compartilhe também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, faça a sua inscrição. E a família do Munari, ela está fortíssima na audiência do Segue o Fio. Olha aqui, o Luiz Afonso Matos Munari. Conhece? Mas esse aí não, esse é outro. Esse aí Então não é? já 53, estamos em 54. Comentando aqui, aleluia. Finalmente o Vaguinha admitiu que o Falência não tem condições de ser titular do Inter. É o recado aqui do Luiz. Tu admitiu? Não, isso já faz algum tempo. Isso já faz algum tempo. Agora, assim, as esperanças elas estão indo de que ele vai dar a resposta, vai voltar a ser o Valência que foi no ano passado. O jogo, isso a gente não falou, né? O jogo foi muito ruim do Valência. Bah! Ele não consegue... É difícil até avaliar o Valência porque ele não consegue ficar de pé. O Valência não consegue parar de pé. Encostou nele, ele cai no chão. Ele não tem firmeza nem para sustentar um primeiro choque. E esse constrangedor. jogo- Não dá para entender o Valência. É difícil entender. O Valência não dá para entender, porque ele não é fraco. Então não é esse o problema. Tem algumas coisas no futebol. A mudança, Vaguinha, de característica do time do Inter. Como o futebol é difícil. Eu estou numa fase agora, falando de reflexões na vida. Futebol é muito difícil. Futebol Tá. é muito difícil. Mudou uma peça do ataque do Inter. Uma peça, tecnicamente falando. Mudou toda a dinâmica.